deixar ele comigo. Que eu tô de olho nele, mas vai dar certo, amém? Você pode colocar o tema aí para mim, por favor? Meu Deus. Vamos lá, 1, 2, 3, você vai falar comigo. 1, 2, 3. Agora sem dor de barriga, tá? 1, 2, 3. Agora toda igreja, 1, 2, 3. Identidade sentimental. Fala para o irmão que está do seu lado. Deus quer ministrar na nossa vida hoje. Amados, quem ainda não casou, levante sua mão. Quem está solteiro aí, glória a Deus, amados. Quando perguntar quem está solteiro, não tenha vergonha não, tá? Porque, como a gente diz, tem um montão de gente encalhado. Encalhado é aquele que casa mal. O sujeito que casa mal, ele fica encalhado, ele não faz mais nada, a vida dele. Um tempo atrás, uma pessoa falou comigo assim: pastora, meu casamento não está muito bom, eu quero separar. Eu falei: de jeito nenhum, tu está proibido. Por quê? Eu falei: porque a gente te discipulava de perto. Tá ruim, vai dar um jeito para ficar bom. Não vai separar. Aí eu falei: não casou enganado, sabendo de tudo, e agora quer separar? Não. Vai casar até que a morte separe. Aí eu falei com ele assim: quer que a gente ore para quê? Para você ou ela morrer primeiro? Vamos falar para ver quem vai morrer primeiro, porque resolveu casar. E agora que casou, quer separar? Não, amados. A gente precisa resolver. Então você que está solteiro, agora é a hora para você resolver isso. Porque depois que casa, amados, somente a morte pode nos separar. Diga glória a Deus. Então não fique preocupado com o tempo, achando que o tempo está passando, que está todo mundo se arrumando aí, e você não fique preocupado com isso. Há um tempo para todas as coisas. Esse dia eu estava conversando com 3 jovens. Um eu já vi, os outros 2 eu não vi não. Aí eu estava conversando com eles, 16, 17 anos na faixa etária. Aí ele falou assim comigo, até engraçado: não, pastor, a gente precisa já orar para a gente marcar o território. Aí ele: não, a gente tem que marcar território, igual o cachorro quando mija para marcar o território. A pessoa tem que saber que eu já estou orando pela pessoa para ninguém chegar próximo. Aí eu falei: já trabalha? Não. A conta fecha? Que loucura, né, Camilete? Faz nem sentido. Mas aí falou que tinha que marcar território. Eu falei: ah, meu Deus do céu, não sabe de nada. Sabe de nada, inocente. Não sabe quanto que custa. O meu filho já está em corte. E aí esses dias, diga glória a Deus, a varoa dele está aí? Está aí? A varoa, lá, está lá. A minha futura nora, abençoada, ungida. Aí esses dias o pai dele foi fazer uns cálculos com ele. Aí o pai falou assim: não, mas tem que economizar. Eu falei: agora ele está varoando. Agora tem que levar a varoa para tomar um café. Uma varoa daquela não é barata. Quer tomar café de no mínimo 50 reais, né? Aí você vai fazer um lanche, vai levar no japonês, 300 que gasta. É ou não é, amados? Então a gente precisa estar com a nossa vida sentimental, ela cercadinha, porque não tem jeito. Eu, pelo menos, eu falo com meu filho: você tem que tratar ela do jeito que o pai trata, melhor do que o pai trata. Para sair de casa nem vale a pena. Amém, queridos? Então você que está pensando em namorar, primeiro pensa em trabalhar para não usar o dinheiro dos seus pais, tá? Amém, né, Tati? E pensa que a varoa, se for homem, a varoa que Deus te der,
é de Deus, ela é cheia de princípios, você tem que tratá-la bem. E assim também a varoa, né? Então, amados, espera, tudo na hora certa, amém? Vamos lá, Gênesis capítulo 39, verso 1. A gente vai falar de um jovem chamado José. Diga, José. Quem conhece a história de José, levante sua mão, em nome de Jesus. Eu vou fazer uma pequena introdução aqui. José era um jovem quando ele foi vendido pelos seus irmãos. Na verdade, ele era um jovem sonhador, né? E os irmãos acabaram ali enciumados com José, acabaram jogando José lá dentro de uma cisterna. Daqui a pouco José foi vendido, foi para o Egito. E quando chegou no Egito, José, hoje, você vê uma geração hoje, querida, a geração é totalmente, a geração de hoje, a geração da minha época, é totalmente diferente. Olha para alguém que está do seu lado, olha para o jovem que está do seu lado. É bonito ou não é? Os jovens de hoje são muito bonitos, gente. Tu olha um jovem de hoje, todos eles têm uma roupa legal, tem um perfume, tem um tênis de marca. Agora, na minha época, era que chute, bamba, né? Era só essas coisas engraçadas. Eu, quando tinha 15 anos, a minha filha ia fazer 15 anos. Eu, quando tinha 15 anos, não sabia se era menino ou menina. Porque a mesma roupa que meu irmão mais velho usava, eu usava. Minha mãe não tinha dinheiro, passava de um para o outro, né? Tinha com 15 anos, lotada de piolho. Minha mãe cortava meu cabelo Joãozinho, ainda puxava assim. Imagina o cabelo duro com um blackzinho na frente. Que coisa linda, né? Só tinha joelho, Mateus. Mas Deus foi bom, Ele transformou. Só tinha joelho, ainda bem que Deus foi misericordioso comigo. Então era uma geração feia, mas a geração de hoje é a geração que se cuida, a geração que come bem, a geração que vai para a academia, a geração malhada. É ou não é? É uma geração bonita demais, amados. É a geração de hoje. Se você olhar para esses jovens da igreja hoje, você fala, meu Deus, uau, né? Como que os jovens são bonitos, os meninos, as meninas são bonitos demais. E aqueles que não são tão bonitos, você profetiza que fica bonito também, amém? Então, são jovens bonitos. Agora imagina José. José, ele foi escolhido para trabalhar na casa de Potifar. Alguns falam Boitifar, né? Foi chamado para trabalhar na casa de Potifar porque era um jovem de boa aparência, bonito, que falava bem, é como um jovem de hoje. Mas olha quando nós temos uma identidade. Eu vou falar agora sobre identidade carnal. Coloca aí, identidade carnal. Escreve aí, você que anota, identidade carnal. E aqui José, ele vai parar no Egito e ele vai parar na casa de Potifar. Diz assim, versículo 1. 39:1. Até o 6, por favor. Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. Versículo 2, o Senhor estava com quem? O Senhor estava com José, por isso ele era bem sucedido em tudo que fazia no serviço da casa do seu senhor egípcio. Versículo 3, Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo o que ele fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. Versículo 5. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa, de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de quem? De José. Tudo corria bem na casa
e nas plantações, e os animais prosperavam. Por quê? Porque o Senhor estava abençoando a casa de Potifar, porque quem estava lá era um homem que tinha uma identidade em Deus e tinha uma identidade carnal também. Você já vai ver isso. E tudo que José ele colocava a mão prosperava. E Potifar, vendo isso, chamou José para fazer parte disso tudo. Querido, e como é bom quando a gente é um jovem, escolhe ser um jovem separado. A única diferença de José para uma geração hoje, não todos, mas que alguns não conseguem ver tudo aquilo que Deus tem na sua vida, não consegue ver o chamado que Deus tem e acaba, na vez de dizer não para algumas tentações que aparecem, acabam que dizendo sim. Mas José não, José sabia, ele tinha uma identidade em Deus. E quem tem identidade, querido, quem sabe quem ele é, não fica mudando os propósitos. Quando nós sabemos quem nós somos em Deus, ninguém tira a gente do propósito. Eu afirmo aqui que quem sai do propósito é porque não sabe quem é em Deus. Porque quando eu sei quem eu sou em Deus, pode acontecer o que acontecer, pode vir o melhor e o maior, sabe, banquete para mim, mas eu sei quem eu sou em Deus e para que Deus me chamou. Então eu quero te alertar nessa noite. Quem é você em Deus? Qual tem sido a sua identidade carnal? Será que você tem se levado por qualquer um que fala alguma coisa para você? Querido, tem um ditado popular que diz assim, que a ocasião faz o ladrão. Mas você vai ver que não é assim não. A ocasião, quando a pessoa tem um propósito em Deus, que ela sabe quem é ela em Deus, pode ter ocasião, pode ter tudo na mão. Mas quando ela sabe quem ela é em Deus, ela diz não, porque ela tem a sua identidade própria. Então, jovem, se você tem mudado a sua identidade sentimental, tem ido por ventos, é porque você ainda não tem uma identidade em Deus. E você precisa ter essa identidade, sabe por quê? Quem está começando agora a vida sentimental, querido, ainda vai acontecer, infelizmente. Bom é aquele que encontra a primeira pessoa, namora e casa de uma vez. Que bom seria isso. Para alguns parece que isso é ultrapassado, mas isso é uma bênção. Quem consegue encontrar isso, amados, eu digo assim, que Deus me botou no mar do esquecimento, porque depois que eu fui para Cristo, a pessoa que eu conheci, que eu namorei, eu me casei, que foi meu marido. Então, é muito bom quando você encontra alguém que seja aquela pessoa que você começa a namorar e daqui a pouco você casa, forma a sua família. É lindo demais ver isso. E José era um homem assim, que ele sabia onde ele queria chegar e nada tirava José do propósito. Olha o versículo 6, olha que lindo isso. Assim Potifar entregou tudo que possuía aos cuidados de quem? De José, tendo como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. José era um rapaz muito bonito e de bela. José era feio? A Bíblia faz questão de dizer, não é que ele era bonito, amados, que ele era muito bonito. Muito bonito é uma pessoa bonita, aquela pessoa que é desenhada. Tem gente que você olha e fala assim, meu Deus, aquela pessoa é até bonitinha. Bonitinha é um feio bem arrumado, né? Ou aquela pessoa é bonita. Agora, quando fala assim, aquela pessoa é muito bonita, está dizendo assim, cara, aquele dali era a capa de revista da época. Era José. José era assim, muito bonito, de boa aparência. Olha no versículo 7. Depois de um certo tempo,
E logo a esposa, que eu botei em outra versão, e logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha, deite-se comigo, ordenou quem? Ela. Olha aí, querido, agora é a hora da gente mostrar a identidade, quem somos em Cristo. Até o versículo 11, por favor. José recusou e disse: meu senhor me confiou todos os bens de sua casa e não precisa se preocupar com nada. Versículo 9. Ninguém aqui tem mais autoridade do que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é a mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra... Tinha alguém olhando? Tinha alguém olhando? Mas quem estava olhando? Quem estava olhando? Versículo 11, versículo 10. A mulher continuava a assediar José diariamente, mas ele se recusava a deitar-se com quem? Com ela. Versículo 11. Certo dia, porém, quando José entrou para fazer seu trabalho, não havia mais ninguém. José podia ou não podia ter passado o rodo nessa mulher? Sim ou não? Não tinha ninguém em casa. Amados, imagina que a mulher de Potifar era um mulherão. Ela era a esposa de um dos capitães da guarda do Egito. Era um homem com muito poder e muita autoridade. A mulher dele não devia ser qualquer mulher, aquela mulher que fazia cabelo toda hora, fazia pele toda hora, as mais belas roupas ela tinha, devia ter um corpo escultural. Sim ou não? José é um jovem ali dentro, porque hoje o jovem diz assim: ai, mas os meus hormônios não se converteram. Se converte em Deus, amados. Nós precisamos fugir da aparência do mal, porque José, como eu falei, como tem um ditado que a ocasião faz o ladrão, ele podia nessa hora, ninguém está vendo, eu vou fazer. Mas quando nós temos identidade em Deus, não é que ninguém está vendo, mas a gente sabe que Deus está vendo. Esse temor toma conta da gente. José, ele poderia ter pecado, amados, mas ele entendeu que o propósito dele era muito maior. Ele pagou um preço por isso, mas ele falou: eu não nego o Deus que eu sirvo. Eu sei que Ele é fiel, eu sei que Ele vai fazer na minha vida. Você está entendendo, jovem? Então para com isso de achar assim: ah não, porque eu sou jovem, eu estou cheio de desejo. Eu quero afirmar algo para você. Eu vou afirmar aqui diante dessa palavra. O jovem que fica de cai-cai, o jovem que fica saindo com um, com outro, tanto homem quanto mulher, não tem identidade em Deus. A sua identidade carnal está prostituída. Porque quando tem uma identidade em Deus, a gente não vai por vento porque alguém está namorando. Ei, você não é todo mundo. Ah, fulano de tal está namorando. Ei, você não é todo mundo, você é diferenciado. Você nasceu para um propósito. E quem nasceu para um propósito, quem nasceu para ser um nazireu de Deus, não fica se contaminando com qualquer coisa. Na minha escola todo mundo fica, problema de todo mundo. Os meus amigos, todo mundo fica, problema de todo mundo. Amados, vocês jovens precisam ter uma identidade em Deus. Porque se não tiver, amados, vocês vão pagar um alto preço. Não queira pagar um preço pela uma desobediência a Deus. Pode enganar pai, pode enganar a mãe, mas a Deus ninguém engana, amados. Ninguém engana a Deus. Não tem nada a encobrir.
encoberto, que um dia não venha a ser revelado. José podia ficar quietinho, pegar a esposa de Potifar, maior mulherão, hormônio batendo, né? O cara sarado, podia pegar aquela mulher e ficar, quietinho na dele, todo dia lá, como diz a gíria aí, come quieto. Ele podia chegar lá e todo dia dar uma beliscada. Mas ele falou assim: não, eu sei o Deus que eu sirvo. Ninguém está vendo, mas Ele está vendo. E se Ele está vendo, todo mundo está vendo, amados. Amados, entenda uma coisa. Se Deus, Ele está vendo, todo mundo está vendo. Porque qualquer ser humano, alguma coisa que eu fizer, a Bíblia, ela é muito fiel. Quando ela fala também de outros 3 jovens, 4, né? Que estavam lá e resolveram não se contaminar. Quando a gente vê uma geração que tudo é uma desculpa para poder cair, você fala assim: meu Deus, o que está acontecendo? E a gente quer alertar vocês para serem jovens, cheios da presença, amados. Então não troque uma eternidade por 15 minutos de prazer. Deixa eu falar algo para vocês aqui. Agora que a gente é jovem, que vocês são jovens, tudo dá vontade, amados, porque é proibido. E a pessoa quer fazer porque é proibido. Mas tem gente pagando um preço tão alto por isso, querido. Desobediência, sabe? Pagando um preço. Ele podia muito bem nessa hora ter cedido, mas ele resolveu. Sabe o que aconteceu com José, amados? José, ele foi parar dentro da prisão, porque logo após esse versículo, José, ele foge. E quando ele foge, a roupa dele fica na mão da esposa de Potifar. E ela grita acusando José. Mas o justo não se justifica. Ele ali calado, ele ficou. E calado ele foi para a prisão. Querido, mas deixa eu te falar uma coisa. Mas ele não envergonhou o nome do Senhor. Ele podia aquela hora ter mudado, ter falado assim: não, vou ficar na minha, ficar fazendo as coisas no escondido, né? Que ninguém vai estar vendo. E eu vou estar só crescendo. Mas ele resolveu obedecer. Então eu quero falar para uma geração hoje, querido, que obedeça. Obedecer é sempre melhor do que sacrificar. Quando nós obedecemos, um desejo carnal ele passa, querido. Depois que você casar, então você vai ver que não é nada disso. É ou não é, amados? A gente ama nossos maridos, os maridos, quem é casado aí, diga glória a Deus. A gente ama, né? Eu acho que os maridos amam as esposas também. Mas, querido, não é a mesma coisa de quando está namorando. Algumas coisas melhoram, mas aí vem conta, vem filho, vem arrumar casa, vem fazer não sei o quê. Você quando vê o seu namorado, quem já é casado, quando namorava todo dia cabelo feito. Não via todo dia, não te via acordar, dormir e acordar. Agora quando acorda, a baba está caindo. Não é, gente? Se ensinaram outra coisa para vocês, é mentira. Às vezes você está dormindo assim, a boca abre, você, né, bate, né? Aí acorda com o cabelo despenteado, a pessoa fala: meu Deus, dormi com a princesa, acordei com a Fiona do meu lado. Mas queridos, então eu quero deixar um recado para você que é jovem.
Mortifica esse lado carnal, amados. É possível fugir da aparência do mal. É possível dizer sim, mesmo com os hormônios à flor da pele. É possível dizer sim. Querido, espere o tempo, porque Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas. Não queira antecipar tempo. E se tem gente casada aqui também, fuja também da aparência do mal, porque tem um montão de gente que casou agora, e agora que casou também quer ficar na internet vendo foto de mulher, quer ficar na internet, se meu marido tivesse esse tanquinho, ei, pelo amor de Deus, vira, passa de fase, essa fase já está chata. Mulher elogiando o homem na rua e dentro de casa critica o marido elogiando a mulher na rua, mas dentro de casa também não dá dinheiro para a mulher nem fazer uma unha, que tudo acha caro. Misericórdia, amados. Então vamos matar hoje essa identidade pecaminosa, e vamos ter uma identidade em Deus, vamos ter uma identidade de filhos, vamos selar a nossa vida sentimental. Você que está esperando por alguém já há algum tempo, amados, espera no Senhor, espera com paciência no Senhor. Não acha que está demorando não, na hora certa vai chegar. Deus não se atrasa nunca. Se tem uma coisa que Deus ele é pontual. A gente que é apressado, mas Deus é pontual. E olha, quando nós esperamos em Deus, olha o que acontece, amados. Esperar em Deus é a melhor coisa. Eu sempre falo isso. Eu esperei 5 anos em Deus, e olha que Deus me deu. Diga uau. Meu marido é lindo, né? Esperei em Deus, amados. 7 anos de um relacionamento, conheci a Cristo, acabou o meu relacionamento, fiquei 5 anos esperando em Deus, porque eu era uma nova criatura. As velhas coisas já tinham se passado, e Deus estava fazendo tudo novo na minha vida, então eu não queria nada de velho mais. E quando eu descobri uma identidade, a identidade sentimental, sabe? Descobri quem eu era em Deus, eu falei, não, eu vou esperar, que na hora certa Deus vai me abençoar. Diga glória a Deus. Gênesis 24, hoje a gente só está falando do início. Gênesis 24, no verso 1. Aqui a gente vai falar de Abraão, seu filho também, que diferentemente do pai, resolveu esperar, porque quem lembra da história de Abraão, diga glória a Deus. Abraão é pai de Isaac, mas durante algum tempo também, Abraão achou que estava demorando, ele e sua esposa Sara, achou que estava demorando a promessa, resolveu enfiar Agar aonde ela não tinha que estar. E aí meteu os pés pela mão, e ali nasceu Ismael. Por isso hoje nós temos essa guerra de nações, tá? E fez tudo errado. Mas Isaac agora resolveu esperar, querido. E aqui eu quero abrir muita coisa com você. Isaac resolveu esperar. Aqui Abraão, Sara já tinha morrido. A mãe de Isaac já tinha morrido aqui. E o versículo 1 diz assim: Abraão estava bem velho, e o Senhor havia abençoado em quê? Em tudo. Mas antes de Sara morrer, Sara deu alguns conselhos para o seu filho. E olha, querido, essa é a chave também. Filhos que obedecem pai e mãe, não tem como dar errado. Quer ter uma vida sentimental abençoada? Escuta o que teu pai e tua mãe falam. Parece clichê, né?
Porque eu tenho filho, eu tenho 2 filhos. Parece que é clichê, mas não. Isaac, ele podia sair com quem ele quisesse. Já era um homem maduro, Camilete. Já era um homem com uma certa idade. Ele podia, afinal de contas, ele era filho de Abraão. O pai dele tinha dinheiro, tinha um nome, mas Isaac resolveu o quê? Obedecer. Diga comigo, obedecer. E obedecer sempre é o melhor. Isaac, um homem já maduro, ele podia falar assim, não, eu vou pegar quem eu quiser, eu vou fazer o que eu quiser, mas também era um homem provido de temor. Temor a Deus, temor ao nome da sua mãe que já não estava mais ali, temor a seu pai, que ele sabia o pai, o Deus que o pai dele servia, e ele resolveu esperar a direção certa, porque, querido, quem tem uma direção para chegar, ele não vive pegando atalho. Amém? Quem sabe aquilo que Deus vai dar, o que Deus vai fazer, não fica pegando atalho, amados. Ah, não, está demorando. Ai, Senhor, ai, dá um jeitinho. Eu quero isso, eu quero aquilo. Querido, obedeça, obedeça. E olha no versículo 9. Pula aí para o 9, por favor. Aqui, Abraão tinha um servo chamado Eliezer. Era um servo de confiança. Como a gente já leu no versículo 1, Abraão já estava velho. E Abraão começou a falar com seu servo que precisava arrumar uma mulher para o seu filho. Olha, e hoje as pessoas não gostam. Quando o pai fala assim, era tão bom se tu namorasse, orasse com a pessoa. Ai, quer mandar na minha vida, olha. Ele chamou o seu servo Eliezer e falou com o servo dele. Falou, olha, eu já estou velho, estou perto de morrer, mas antes de eu morrer, eu queria que meu filho se casasse, mas com uma mulher que tivesse a mesma crença. Então, amados, você não tem que buscar fora, você tem que buscar pessoas que falam a mesma linguagem sua. Porque, querido, julgo desigual dá ruim. Mas quando os dois estão falando a mesma língua, tudo dá bom. E aí, Abraão começa a falar com seu servo. E ali, o servo diz aqui, versículo 9. Então o servo colocou a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou seguir as suas instruções. Tudo aquilo que Abraão falou com seu servo, para ele procurar uma mulher para o seu filho, uma mulher que tivesse a mesma crença, que fosse do mesmo povo dele, ele fez. E quando se faz um juramento na coxa, está dizendo da sua descendência. Ele pegou, jurou, colocou a mão na coxa de Abraão e jurou ao seu Senhor que ele faria ali aquilo que o seu Senhor estava pedindo. E olha o que diz aqui no versículo 12. Olha, agora esqueci do segundo tópico. Diz assim, o primeiro foi identidade carnal, e esse segundo agora é identidade com propósito. Olha, querido, quando a pessoa tem um relacionamento com propósito. Aí no versículo 12 diz assim: então o servo orou, ó Senhor Deus, Deus do meu senhor Abraão, por favor, dai-me sucesso hoje, seja bondoso com meu senhor Abraão. Amados, tudo que a gente for fazer, nós precisamos colocar o Senhor na frente. Nós precisamos orar. Vou tomar alguma decisão sentimental, eu preciso orar o Senhor.
Para de achar que Deus não se mete em vida sentimental. Querido, para de colocar o Senhor na mala do carro e dizer assim, ó, o Senhor vai, mas o Senhor está aqui atrás. Não, para de colocar o Senhor, não, só pode entrar em algumas áreas da minha vida, em outras o Senhor não entra. Isso também não dá certo. Precisamos colocar o Senhor em todas as áreas da nossa vida. Diga glória a Deus. E olha o segredo, e ele então orou ao Deus de Abraão para que ele fosse bem sucedido naquilo que ele tinha conversado com Abraão. E olha que ele falou no versículo 13: como vês, estou aqui junto desta fonte, e as moças da cidade estão vindo tirar água. Olha a oração dele no versículo 14. Essa é minha súplica. Pedirei a uma delas, por favor, dai-me um pouco de água do seu cântaro para eu beber. Se ela disser sim, beba, também darei água a seus camelos, que seja ela moça que escolheis para ser mulher do teu servo Isaque. Deste modo, saberei que foste bondoso com o meu Senhor. Amados, você precisa fazer prova com Deus. Coloca alguns desafios para saber se a pessoa é o propósito que Deus quer na sua vida. Não coloca coisa fácil não, amados, porque coisa fácil que é óbvio vai acontecer. Mas coloca coisas com propósito, sabe? Eu já disse isso, já falei até no sexta-feira. Quando comecei a orar com o pastor, eu tive um sonho com ele, tudo direitinho. E todo mundo queria orar comigo. Eu não senti, todo mundo não. As pessoas pediam para orar e eu não sentia desejo no meu coração para orar. Eu orei com um pastor durante 3 meses, mas eu não dava liga, não conseguia. E eu falei para um casal de amigos assim: quando Deus me dá o meu varão, Deus vai me dar o meu varão, Ele vai me levar para comer uma pizza a lenha, vai ser na pizzaria tal, no lugar tal, vai ser o primeiro convite que Ele vai me fazer. Eu estou te falando para mostrar que é Deus que está no negócio. Aí peguei e falei com esse casal, eles começaram a rir. Tu viaja. Aí eu falei, olha o que eu estou falando. Quando eu conheci o meu marido, depois do retiro, tudo, a gente estava conversando na porta e ele pegou e falou assim comigo: você não quer comer uma pizza não? Isso eu falei, eu e Deus, e falei com esse casal: você não quer comer uma pizza não? Aí eu falei, eu falei, aonde? Aí ele, uma pizza a lenha que tem ali, qual era o nome daquele posto, amor? Oxalá. Do lado do posto Oxalá tem uma pizza maravilhosa ali. Na hora que ele falou isso, querido, meu coração acelerou, quase saiu pela boca. Aí eu falei assim, é esse, é ele. E aí eu fiquei olhando, eu falei assim, quero. Falei, quero. E não falei nada para ele, só ficou sabendo quando nós casamos. Eu contei para ele. E quando o casal, eu falei para esse casal assim, sabe onde ele me chamou? Aí ele falou, tu contou para ele? Eu não contei não. Não, é a pizzaria que você falou, é lá do lado do posto Oxalá. Aí eu falei, aí ele chamou esse casal para ir também. Aí eles olharam para mim e falaram assim, tu tá bem com Deus, hein? Tu tá em dia. Mas por quê, querido? Propósito. Quando a nossa vida sentimental ela é entregue ao Senhor, quando a nossa vida sentimental, o ajuste dela é para que Deus não une pessoas, ela une propósitos.
Ele sabia qual o propósito que ele tinha na minha vida e na vida do meu marido, e ele uniu esse propósito. Mas eu precisei esperar, esperei 5 anos no Senhor. Alguém, todo mundo, tá ficando velha, vou fazer 30 anos, ai que não sei o que, ai que não sei o que. Querido, Deus me deu na hora certa, na medida certa, e eu vou fazer 19 anos de casada agora. Diga glória a Deus. Todo mundo achando que estava tarde, mas estava na hora certa, porque Deus, ele nunca erra. E aqui, o servo de Abraão, ele faz uma oração, querido, e olha o que acontece. Antes de terminar a oração, no versículo 15, o servo viu se aproximar uma moça chamada Rebeca, que trazia um cântaro no ombro. Ela era filha de Betuel, filho do irmão de Abraão, Naor, e da sua mulher Milca. Rebeca era versículo 16. Rebeca era muito bonita. Ele vai unir um propósito, vai te dar uma pessoa bonita. Eu não sei se você vai conseguir, você que é mulher, um marido tão bonito igual o meu. Mas se você orar bem, vai que você consegue, né? E diz assim, glória. Aí diz assim, tinha idade para casar e era virgem. 17, perdão. Bota lá 17. O servo de Abraão, peraí, amados, 16 mesmo. Rebeca era muito bonita, tinha idade para casar e era virgem, porque estava esperando o propósito. Amado, quem espera o propósito, tem a hora certa para chegar, entendeu? Ela esperou a hora certa, ela esperou direitinho. E olha que coisa linda. Versículo 19. Depois que lhe deu de beber, disse: tirai água para seus camelos e também para que eles estejam satisfeitos. Versículo 20. Esvaziou depressa o cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço, a fim de tirar água para todos os camelos, conforme a oração. No 21 diz assim: o homem observou em silêncio, pensando se o seu Senhor lhe tinha dado sucesso em sua missão. No 27, bota aí versículo 27. Olha ele falando: louvado seja o Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, disse ele. O Senhor demonstrou bondade e fidelidade ao meu Senhor, pois me conduziu até os seus parentes. Amados, quando nós temos uma oração com propósito, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Aí tem gente que diz assim: meu Deus, mas como? Vou ficar em corte, não vou beijar, como que eu vou conhecer a pessoa? Amados, quando é Deus que separa, tudo dá bom. Pode ter certeza, na hora que você for dar a primeira bitoca, tu vai falar assim: Deus olhou para mim com olhar de misericórdia. E olha o versículo 62 agora. Nesse meio tempo, Isaque, que morava em Neguebe, havia regressado de Ber-laim-roi. Ao entardecer, 63, ao entardecer, e quando caminhava pelo campo e meditava, levantou os olhos e viu que os camelos se aproximavam. 64, quando Rebeca levantou os olhos e viu Isaque, desceu do camelo no mesmo instante. Versículo 65. E perguntou o servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Quando ele respondeu: é o meu senhor. Rebeca cobriu o rosto com um véu. 66 e 67. Depois o servo contou a Isaque tudo
que havia feito. Versículo 67. Isaac a levou para a tenda de Sara, sua mãe, e Rebeca se tornou sua mulher. Ele a amava profundamente e nela encontrou consolação depois que a sua mãe... Olha, quando o relacionamento é com propósito. Olha, quando Deus está na frente. Não precisa assim, aí eu preciso me conhecer melhor. Eu preciso dar uma esfregadinha para ver se eu gosto. Não, querido. Quando Deus está na frente, só de você olhar, você vai falar assim, é Ele, é ela. Então, jovem, eu quero falar para você. Identidade carnal, seja como José nessa geração. Identidade com propósito, seja um Isaac, esperando a sua Rebeca, que na hora certa Deus vai te dar. Amém? Eu posso ouvir um glória a Deus aí, querido, e aplaudindo ao Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor, querido. Deus tem grandes coisas na sua vida, jovem, na sua vida sentimental, mas o negócio é fugir da aparência do mal e esperar com propósito que Deus, mulher, vai te dar, jovem, o seu Isaac. E você, varoa, a varoa, Deus vai dar o Isaac, e ao varão Deus vai dar a Rebeca na hora certa, amém? Então espera com paciência no Senhor, porque não está demorando. Deus está preparando o melhor para você, amém? Aplauda o Senhor, vamos receber o nosso pastor Alexandre, em nome de Jesus. – 45 minutos, varão, teu tempo acabou. Desse jeito. Tudo bem? Boa noite, a paz a todos. Nós iremos falar ainda sobre identidade. Agora a nossa identidade é uma identidade espiritual. Uma vez que você já aprendeu como se deve conquistar alguém, é chamando para comer pizza, né? Ok? Bota um convite, né? Bota no story. Você guarda essa pizzaria aqui, né? Ou se alguém quiser beber água um dia e lhe chamar, dizer assim, posso trazer uma água para você? Então 2 convites. Alguém que queira compartilhar água contigo, né? Pode ser umas dicas assim, eu estou com sede, alguma coisa assim. Ou alguém que vai lhe levar com um convite mais ousado, né? Queria ir tanto na Fornella. Antigamente era tão famosa a Fornella, né? Qual a pizzaria hoje top das galáxias aí? Tem alguma, não? Qual é a pizzaria hoje top? Domino's? Elefante? E outra coisa, pessoal, veio a educação da menina para comer pizza. Quando eu levei ela, comeu uma fatia só. Depois que casou, queria comer pizza inteira. Amados, por favor, tome nota aí rapidinho. Nós iremos à identidade espiritual. O nosso propósito não é prendê-los aqui. Sabemos que nós estamos numa pegada de célula, igreja, culto. E depois de amanhã nós temos um dia intenso para nós. E disseram, é um fantasma. Gritaram, cheio de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse, não tenha medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou, se realmente é o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas e irei até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Por favor, a igreja faz a exposição do versículo 29. Digam, venham. Respondeu Jesus. Ou melhor, venha. Respondeu Jesus. Por favor, então Pedro desceu do barco, caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Quem acha aqui nessa noite que tem uma identidade espiritual? Pastor, o que é identidade espiritual? Convicção do que você crê. Por exemplo, a Bíblia diz, a fé é a certeza das coisas que cremos e prova da que não vemos. Ou seja, se eu digo que tem fé, eu creio no que não existe, mas eu creio no que existe, naquilo que não existe no momento, mas que Deus preparou para mim. É invisível, está camuflado, mas uma hora aparece, né? A situação mais adversa na minha vida, a coisa mais tenebrosa na minha vida, eu sei que essa tempestade vai passar. Quem crê que tem uma identidade espiritual? Então deixa eu perguntar, quem crê que tem identidade espiritual? Foto, o Senhor tira foto. Vamos lá, quem já se afastou? Foi as mesmas pessoas que levantaram a mão. Lembra do que a pastora falou? Uma pessoa com identidade, ela não se afasta. Uma identidade espiritual não quer da gente oscilações. Uma hora eu estou bem, uma hora eu estou mal. Se eu tenho uma identidade espiritual,
O que é identidade, irmão? É um comprovante. Por favor, pega a sua habilitação, mesmo que seja aí no seu telefone aí, se você é um cara habilitado, ou a identidade, um documento que você tem, porte em suas mãos ele agora, por favor. É blitz, meu irmão. É blitz. Todo mundo com o documento na mão. Quem achar o documento já fica de pé. CPF, identidade, carteira de trabalho, pode ser. Cidade digital, aparece ela digital. Bota para mim, identidade original, oficial e verdadeira. Alguma coisa vai lhe dar medo ao passar pela blitz? Agora, se você é daqueles que compra carteira de habilitação, você não sabe a procedência dela, você sabe que custou 2.000, sei lá, por aí. Mas se você parar numa blitz lei seca, você daria essa carteirada com segurança? Então, se eu não tenho uma identidade fincada em Cristo e ela é falsa, na hora da adversidade, uma blitz da vida, eu sou omisso, eu fico com medo do que eu vou passar. Existem blitzes espirituais na nossa vida que, se a nossa carteira for legítima, a nossa identidade for legítima, a gente vai dar carteirada. Pode vir um sargento, pode vir um tenente, pode vir um comandante, pode ter 50 na lei seca. Você pega e fala: Senhor, o senhor também quer o documento do carro? Porque você está em dia. Então, olhando pelos olhos físicos, dá uma olhada na sua carteira de identidade. Qual o nome que está aí? No CREIS você vai falar o seu nome. Qual o nome que está aí? Calma, eu falei no CREIS, poxa. No CREIS você vai falar o nome que está aí. Vamos lá, pode ser? Vamos lá, no CREIS você fala o nome que está aí, tá bom? 1, 2, 3. Uma vez eu parei numa blitz. Aí eu estava com um carro que não estava no meu nome, estava no nome CNPJ. Aí o guarda pegou a placa do meu carro, pegou minha habilitação e falou: o carro não está no seu nome? Eu falei: não, está no nome da empresa tal e do CNPJ tal. Fui com tanta propriedade e convicção para ele, que ele deu um sorriso para mim, me entregou a habilitação e falou: pode ir em paz. Uma das maiores descobertas para você descobrir se a pessoa que está com aquele documento, o banco quando te liga, o que ele faz? Confirmação. Seu pai, sua mãe, identidade. Qual os últimos números do CPF seu? Os 3 primeiros, né? Então tudo na vida é uma questão de autenticidade, de identificação. Se eu tenho uma identidade espiritual, irmão, pode vir chuva, tempestade, enxurrarada, pode vir vento forte, pode vir o que for, terremoto que possa acontecer, eu sei quem eu sou em Cristo, ponto, acabou. Alguém pode dar um glória a Deus no seu lugar aí? Faça o favor, guarda a sua identidade, sente aí. Por que eu estou trazendo isso aqui agora? Porque eu estou dentro de um barco. E segundo a profissão do Pedro, ele é marinheiro, ele é pescador, e ele provavelmente é a pessoa que rege aqui o leme, o meio de condução que vai dar direção a esse barco. E o texto diz pra gente que aparece um fantasma. A gente sabe que é Jesus. Atenção. E de repente, todo mundo dentro do barco grita: estou sem habilitação, estou sem identidade. Aí o Pedro é aquele ousado, em que começa a conversar com o suposto fantasma que foi anunciado pelos seus outros discípulos, parceiros. E Pedro, ele diz: se é tu, manda que eu vá. E o Senhor falou para ele: vem. E ele foi. Identidade. Todo mundo diz que é fantasma, todo mundo diz que não dá, todo mundo diz que é perigoso, mas eu tenho uma convicção. E ele anda no sobrenatural, andou. Mas acontece que esse reflexo de Pedro é um reflexo que muitas pessoas têm. Hoje eu estava com o pai de uma jovem ali fora, e ele disse: pastor, sabe qual é o problema da minha filha? É que tudo que ela começa não termina. É a vida de Pedro. É a vida de Pedro, porque começa no sobrenatural, no espiritual, começa a caminhar bem, mas olha só, pisou onde ninguém pisou. O primeiro a andar sobre as águas, exceto Jesus. Aí Pedro pisa sobre as águas, só que o versículo posterior diz assim, verso 30 e 31, por favor. Mas quando reparou o quê? O vento. Por exemplo, tem uma blitz na rua, eu vou ficar olhando para a graduação do que está fazendo a blitz, eu vou olhar para a cara de mal que ele tem. Se eu tenho habilitação, ela é legítima, vai fazer cara de mal para o inferno, para mim não. Se a minha habilitação é real, pode ter o giroscópio que for, pode ser a blitz que for. Aí nesse caso aqui, o Pedro, ele começa a olhar o quê? A adversidade.
Ele começa a olhar o quê? O vento forte, as ondas, e ficou aterrorizado. Quantos de vocês, irmão, quantos de nós aqui temos uma identidade espiritual, mas vivemos oscilando com ela? É a mesma coisa que você esquecer a habilitação em casa. Você sabia que se você não portar um documento de identificação, você leva uma multa? Pela ausência de documento, porte obrigatório. Se você vê um documento, é porte obrigatório. A mesma coisa o CRLV do carro e a habilitação sua. Se você morrer, morre como indigente ainda. De quem é esse corpo? Eu não sei. Então você imagina se no meio da caminhada da fé você perde a sua identidade espiritual. É um indigente espiritual. É um indigente espiritual. Aí no meio do caminho, posso ouvir um amém? Aí no meio do caminho, Pedro olha o quê? Os ventos e a onda. Meu irmão, o cara está olhando vento e onda, acabou de pisar. Ou seja, olha só, fala comigo esse reflexo aqui. Ele está pisando na água, vivendo o sobrenatural, e está preocupado com o vento. Ou seja, está no quente, mas está no gelado. Está na igreja, mas está no mundo. Que confusão, está no sobrenatural, mas ao mesmo tempo está na carne. Está no espiritual, mas está igual a mulher de Potifar, doida para dar uma arranhada. É ou não é? Ela falou passar rodo. Tem gente passando rodo, passando vassoura, passando espanador, passando pano, passando tudo. Pelo amor de Deus, que confusão. E o cara está pisando no sobrenatural, meu irmão, mas com a cabeça onde? Cabeça nos ventos. Está comigo aí não? Diga, identidade espiritual. Botar o pé, o coração, a mão, a mente, os olhos, ouvidos, tudo no espiritual. Quantos de nós estamos assim, irmão, colocando apenas o pé com a identidade espiritual, mas a cabeça está lá no carnal? Aí ele dá uma olhada e cria uma oscilação. O mesmo Pedro, ele tem essa oscilação. Veja bem, em Mateus capítulo 16, que compõe o verso 13, por favor. Mateus 16, verso 13. Posso ler? Vamos lá. Quando Jesus chegou à região de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros ainda dizem que o Senhor é Jeremias, e alguns estão dizendo que o Senhor é os profetas. Aí Jesus olha para ele e para os 12 só nesse momento e diz: e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem quem eu sou? O mesmo Pedro que pisa no sobrenatural, o mesmo Pedro que olha as ondas e dá atenção ao rugido do mar, esse mesmo Pedro vai tomar impulsivo agora e trazer a maior revelação que Jesus colocou para a gente. Qual a revelação que Jesus vai trazer? Pedro vai primeiro dizer com a verdade que ele crê. No verso 16, Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Jesus vai fazer a maior afirmativa que descaracteriza qualquer poder das trevas sobre a vida de Pedro. E ele vai dizer: que grande privilégio você teve, Pedro, Simão, filho de João. Foi meu Pai que do céu que lhe deu essa revelação. Nenhum ser humano sabia por si só. Agora eu lhe digo: Pedro, você és pedra, edificarei a minha igreja sobre você, e as forças da morte não conquistarão você. E algumas traduções: as portas do inferno não têm mais legalidade e poder sobre a sua vida, Pedro. Esse mesmo cara que tem a verdade que falta na vida de muita gente, esse mesmo cara que de forma espontânea diz assim: não, tu não é Jeremias, tu não é profeta nenhum, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. É esse mesmo cara que vive oscilando. Quem é Jesus para você, meu irmão? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você, por favor? É o feirante da feira? É o açougueiro? É o padeiro? Quem é Jesus para você? Diga, por favor, com exatidão, amados. Diga com mais clareza. Diga: é o Messias, é o Salvador, é o Rei, é o Senhor que haveria de vir e veio. É o Cristo crucificado, é minha promessa, é minha salvação. É isso que nós precisamos declarar. Nesse momento que todo mundo tem ausência de informação da realidade de quem é Cristo, o Pedro dá um passo à frente e coloca: não, talvez seja a realidade de muitos de vocês. Saibam falar lá no trabalho quando chega: o que você é? Eu sou cristão. O que significa Jesus? Jesus é o Filho de Deus, porque Deus enviou Ele ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, Ele não está mais no túmulo, Ele ressuscitou. Beleza, essa informação é bacana, mas o complemento dela:
Olha as facetas que Pedro mostra para a gente. Uma hora está bem, uma hora está mal. Vai para o culto, não vai para a cela. Vai para a cela, não vai para o culto. Um dia está cheio de vontade de buscar o Senhor. Outro dia está querendo morrer. Meu Deus, que dificuldade de uma identidade espiritual. Não deixe ninguém, meu irmão, burlar. Não deixe ninguém adulterar a sua identidade. Você é o que você é. Você é aquilo que você crê. Sim ou não? E agora ele diz: tu és o Cristo, Filho de Deus. Beleza. Esse mesmo Pedro também, nós iremos trazer aqui agora outra verdade sobre ele. No capítulo 26 de Mateus, verso 69. Capítulo 26, verso 69, por favor. Posso ler? Muito bem. Enquanto isso, Pedro estava sentado lá de fora do pátio. Uma criada foi até ele e diz: você é um daqueles que estavam com ele, com Jesus. Você é galileu. Mas Pedro negou diante de todos: não sei do que você está falando, disse ele. Esse mesmo Pedro que faz a maior afirmação que a gente vê na Bíblia, a exposição, dizer: tu és o Cristo, para mim tu és o meu Salvador, tu és o meu Messias. Esse mesmo Pedro que pisa no sobrenatural, mas vê ondas. Esse cara que vive entre a lua e a terra, o sol. Esse cara que vive entre as coisas espirituais e coisas carnais, que não sabe discernir, que não sabe manter uma linha, que vive oscilando, que não é resiliente, sabe? Vive na baixa, vive na alta, vive em cima, vive embaixo. Acorda e depende de estar um dia de sol para dizer que o dia é bonito. Depende das coisas acontecer para entender que vai estar tudo certo. Esse mesmo cara agora, na morte de Jesus, ele disse para Jesus: eu vou estar contigo. Olha, Pedro, tu vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Agora eu quero que você preste atenção no texto, porque ele tem uma coisa fabulosa. Vejam bem, verso 69. Enquanto isso, Pedro estava sentado lá de fora do pátio. Uma criada. Sabe o que é uma criada? Uma serva. Em outras traduções, uma escrava. Meu irmão, para botar uma identidade sua comprovada, não precisa o diabo vir não, montado não, nem alguém muito fera não. Coisas pequenas já dá para saber qual é o nível da sua identidade. O texto diz que uma serva, uma criada, derrubou um apóstolo. Quem era Pedro para Jesus dessa mulher? Pessoas comuns, que não tem pacto, amizade, família, vive colocando a gente na parede dizendo: tu é crente mesmo? Como ela aqui. Se nós temos a identidade, nem os familiares de perto, nem os parentes de longe, nem aqueles que trabalham com a gente, nem aqueles que estudam ao nosso lado, podem tirar a verdade que nós carregamos. Uma simples criada, uma pessoa chamada de escrava, derruba um apóstolo do avivamento por causa de uma pergunta. Tu andava com ele, tu é um galileu. Cometeu a maior atrocidade dele, mas Pedro negou diante de todos: não sei do que você está falando. Meu irmão, qual é a sua religião? Fala para mim. Sou cristão. Qual é o salvador da sua vida? Você crê no céu e no inferno? Nos dois, mas para onde você vai? São essas verdades que a gente tem que falar, irmãos. Não, porque o meu amigo da faculdade, ele é gay, eu não posso falar contra. Está negando. Não, porque na festa do meu amigo tem bebida, então eu vou ter que ir lá, né? Porque eu não posso falar a verdade. Que isso, irmão? Está igual o Pedro. Que identidade espiritual você tem? Quer ganhar 3.000 vidas? Como assim? Quer ser um apóstolo do avivamento? Como assim, irmão? Está lhe faltando verdade, irmãos. Uma serva derrubou um apóstolo. Ela pergunta e dizendo: você é um deles? Ele disse: não sou, negou. Quantas vezes? Diga uma. Vamos lá, verso de número 71. Mais tarde, junto ao portão, outra criada. É igual o apóstolo Adão falou pra gente aqui. Quem lembra aqui que ele veio no domingo de manhã e disse assim: tem gente que não está aguentando coice de grilo. Mano, quando eu vi aquilo, eu saltitei por dentro. Coice de grilo. O que um grilo, meu irmão, tem para oferecer? Qual a força? Você já ouviu falar de coice de cavalo? Vai te derrubar. Mas tem gente caindo porque um grilo colocou a perna, meu irmão. Tem gente caindo, tropeçando por causa de formiga que está andando no chão, irmão.
Sabe o que é isso, irmão? Uma mente tão terrena que as coisas da terra estão confundindo uma identidade espiritual. Posso ouvir 2 amém? Agora outra criada diz para ele, no verso 71, mais tarde, junto ao portão, outra criada ouviu e disse, os que estavam ali, esse homem estava com Jesus de Nazaré. Se alguém falar para você, em algum lugar, que você estava na igreja, estava no encontro, você vai negar ou falar a verdade? Mas espera aí, vamos olhar o contexto. Aonde essa mulher está falando? Do lado daqueles que está dizendo assim, bate nele. Do lado daqueles que estavam arruinando com Jesus. Ele não estava do lado daqueles que estavam ali com dó de Jesus. Ele estava do lado daqueles, disfarçadamente ele entrou do lado daqueles para olhar de perto e ver a crucificação, o julgamento de Jesus. E aonde eu quero entrar aqui? Eu não estou dizendo para você, vai negar no meio de cristão. Eu estou querendo você sustentar no meio de um trabalho, no meio de um ambiente promíscuo, que você literalmente é de Cristo Jesus. Já falei para vocês uma opinião de colocar a pé na porta, entrar na faculdade. Eu quero ver na faculdade as ideologias facciosas, mentirosas, marxistas, pecaminosas, que quebra todo tipo de princípio. Se você vai levantar na turma e falar, professor, o senhor está falando algo contra a minha fé, o senhor está agindo de deboche. Eu quero ver você falar numa turma, entre 10 cabeças, 15, arrazoando com o evangelho, rasgando a Bíblia, jogando toda a verdade que você crê no ralo, se você levanta contra esse. É o que está acontecendo com Pedro. Pedro não está agora do lado de João, não está do lado de André, não está do lado de Filipe, de Tiago, não. Ele está do lado daqueles que fizeram por onde Jesus ser pego. Ele está do lado daqueles que são pagos para incriminar Jesus. Aí o texto diz que eles disseram assim, você é esse homem que andava com Jesus de Nazaré. Olha o que ele vai dizer no verso 72. Mas Pedro negou, e dessa vez negou com o quê? Juramento. E disse, nem mesmo conheço esse homem, disse ele. Pouco depois, o terceiro agora, estavam os outros ali presentes, e vieram a Pedro e disseram, você deve ser um desses que percebemos que, pelo sotaque que você fala, você é galileu. Já pensou? Hoje qual é o nosso jargão, o nosso costume habitual? Fala, irmão, a paz, querido. Acho que você espirra no glória. O que é espirrar no glória? Glória a Deus, né? Você torce no aleluia, aleluia. Hoje o nosso linguajar mudou. A Bíblia diz que o Senhor colocou um novo cântico em nossos lábios. Aí de repente você está num ambiente promíscuo. Aí de repente você fala em nome de Jesus. As pessoas falam, e ela é crente. É o que está acontecendo com Pedro. O linguajar dele, ele está dizendo, a sua fala não é uma fala igual a nossa. A sua fala é uma fala de crente. Qual é a fala de crente? Os amigos chegam para você. Já viu os amigos do mundo como é que chega? Ele chega, qual é, e um palavrão em seguida. Tem um nome e um sobrenome. Aí você chega e você fala, a paz do Senhor, irmão. Aí você leva logo o quê? Um cortadão, né? Você vai dar a paz do Senhor, você fala, e lá, crente, careta. É o que Pedro está passando aqui. Alguém falou assim, ô Pedro, o teu jeito de falar é um jeito do Galileu, igualzinho. Olha como é que o caldo dele vai engrossar. Quem está entendendo até agora, diga amém. Verso 74, Pedro jurou, olha que gravidade, que eu seja o quê? Amaldiçoado se estiver mentindo. Eu não sou crente, eu não sou da cela, eu não sou de Jesus, eu não sou de Rehobote. Deve ter sido essa pessoa, você me confundiu. Não sou eu não, cara. Quantas vezes, irmãos, andamos com essa identidade falsa? Vim para cá, meu irmão, entrar pelaquela porta, todo mundo tem Bíblia, quero ver ser Bíblia lá fora. Todo mundo aqui dá glória, é fantasioso, maravilhoso. Aquele começa junto com o reizinho, o louvor, e todo mundo canta. Mas o bom é que o louvor continue em nossas bocas lá fora. O bom é que nossos lábios continuem a declarar ainda ao Senhor. E Pedro agora foi detectado pelo modo de falar. Fala para mim, cumprimenta alguém do seu lado, por favor. Deixa eu ouvir bem alto, 1, 2, 3. Tá bom, 3, vai. Qual é a palavra mais falada? Vou falar no 3, aí você grita, tá legal? E vamos ver se é. E aí, irmão? Ou se você é daqueles, a paz do Senhor, querido. Vamos lá, 1,
2, 3. Bacana. Bacana. De novo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Qual o desafio aqui? Levanta a mão. É você cumprimentar o seu patrão com a paz do Senhor. Meu patrão não é crente. Olha a lição que o José deixou pra gente. Qual o desafio aqui, meu irmão? Tá lá no Instagram. Você bota lá @Flamengo, @Vasco. Bota lá cristão. Tira aquela porcaria de signo que está no teu Instagram. Crente não tem signo. Crente não segue horóscopo. Crente não faz consulta tarô. Crente lê a Bíblia, vive a Bíblia, prega a Bíblia, fala da Bíblia. Ô Pedro, você está falando igual o Galileu. Não sou eu, eu juro que não sou eu. É o irmão meu que se desviou. Eu duvido você chegar num ambiente que você hoje é colocado. Olha lá vem um crente. Quando chega lá, você muda o comportamento para fazer umas ideias. Quem aqui, meu irmão, faz uma festa em casa, mas só porque um familiar seu bebe, você deixa o cara colocar bebida alcoólica na tua geladeira, fazendo média? Você é Galileu, cara. Ei, você é Galileu. Você não é um outro qualquer. Você é um Galileu. Galileu não dá margem, sou eu mesmo, está falando comigo. Você não é da igreja? Exatamente, acertou. O engraçado é que, presta atenção, quando eu quero abençoar alguém, a pessoa está passando por alguma coisa, eu vou enviar para ela um louvor, que vai exatamente encaixar no que ela está passando. Quem já fez isso? Enviar um louvor para alguém? Se você sabe que o louvor é uma ferramenta poderosa de libertação, por que você usa a música do mundo? Falta de identidade, meu irmão. Falta de identidade. Quer dizer que o remédio vale para os outros. Você é médico agora. Na hora de se consultar, você não tem que tomar remédio porque você é médico. Você se auto-se-avalia. Está comigo ou não está? Gênesis capítulo 27. Falamos de Pedro, agora vamos falar um pouquinho aqui de Jacó e terminar. 27, verso 15. Qual o meu intuito? Primeiro, crise de identidade. É o que todo mundo tem. Você não sabe quando você sai do ovo se você é pato, se você é frango. Você não sabe. O mundo fica assim, não, deixa crescer para saber qual sexo que vai escolher. Meu irmão, você nasceu com um pipiu nas pernas para você falar outra coisa. Você, não, peraí, é muita falta de identidade. O cara nasce com um pinto nas pernas, aí a mãe e o pai falam assim, deixa eu ver qual a opção sexual que ele vai querer. Oxi! O cara tá com um negócio aí, meu irmão, olha esse graveto aí, ó. Gravetinho. A menina tá lá, né? Coitada, deixa elas aí. Aí o cara tem que saber qual a opção sexual. Pelo amor de Deus! Deus não errou em nada. Qual a sua identidade? Quem é homem, levanta a mão. Permanece com a mão levantada. Quem é homem? Tem mão assim, ó, minguada. Está no muro das lamentações. Levanta a mão, você que é homem, irmão. Abaixa agora, você que não sustenta isso. Que isso, varão? Olha o varão. Uau! Pode baixar a mão, por favor. Você que... Quem é menina, levanta a mão, irmão. Moça, mulher de Deus, ungida, varoa, manta, vaza. Aleluia! Pronto, acabou. Essa é a nossa identidade. Nasceu com graveto, sou macho. Nasceu com rio, sou menina. Não tem outra. Você está achando, pastor, fala essas coisas. Então vai nas faculdades para ver o que eles estão falando. Vai lá. Está comigo aí, não? Ninguém vai trocar o número da sua identidade. Homem bota calça, mulher bota saia.
Mulher usa batom, homem bota bigode grosso. Sim ou não? Diga, ninguém vai mudar uma identidade. Se você mudar de identidade, não tem como se espiritualizar. Gênesis 27, verso 15. Em seguida pegou as roupas prediletas de Esaú, que estava na casa dela, e entregou a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele de cabrito cobriu seus braços, e com a pele lisa o seu pescoço. Entregou uma refeição saborosa, acompanhada de pão em que havia acabado de assar. Jacó levou a comida para o seu pai e lhe disse: meu pai. O pai disse: sim, meu filho. Respondeu Isaac: quem é você? Jacó ou Esaú? Jacó disse: eu sou Esaú, sou seu filho mais velho. Fiz o que o Senhor mandou. Aqui está a carne e a caça. Sente para que o Senhor me dê a sua bênção. O texto nos traz o grande prejuízo espiritual numa paternidade suscetiva. Deus de Abraão, de Isaac. A mãe tinha pretérito dentro da casa. A mãe gostava de Jacó, o pai gostava de Esaú. Jacó era o segundo, Esaú o primeiro. A mãe tinha favoritismo. A mãe ouve pelas paredes que o pai fala: antes de eu morrer eu preciso dar a minha bênção ao meu próximo filho, ao progenitor, primogênito, que nasceu primeiro, não unigênito, primogênito. E o pai combinou com o filho: vai lá, meu filho, faz uma caça lá você, traz para mim uma caça, um guisado, e daqui para comer. Após papai comer, vai te abençoar. A mãe ouve por detrás da parede. A mãe chega para o filho mais novo, o Jacó, e fala assim: ó, teu pai falou para o teu irmão fazer uma caça e vir aqui, depois ele vai abençoar ele com a primogenitura. O que a mãe teve a ideia de fazer? Pegou as roupas do filho mais velho, vestiu, já que o pai estava envelhecido, já não tinha mais uma visão muito clara, botou a roupa de Esaú nele, e o Esaú era peludo, botou umas roupas também de animal, ok? E fez o guisado, ela mesma fez o guisado e levou para o filho. O filho chegou lá e falou: pai, está aqui. O pai, meio confuso, perguntou: peraí, não estou entendendo, de quem é essa voz? Você é Jacó ou Esaú? Sou eu, pai, sou Esaú. Mas era quem? Jacó. Troca de identidade. Você não deve roubar bênção de ninguém. O que é teu vai ser teu e pronto, acabou. Troca de identidade, mentindo para se favorecer. É o grande pecado de muitas pessoas hoje. Mentem, e a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Então quem mente é filho de quem? Pode ser um negocinho de nada, mentiu, já é filho dele, meu irmão. Está comigo aí ou não está? E agora o que a gente aprende nisso aqui, meus irmãos? Crise de identidade. Uma mãe impulsiona o erro do filho. O filho agora mente para o pai. Agora ele sai, o irmão vai tentar matá-lo, ele vai fugir. Ele foge, aqui ele conhece a Kelzinha. Depois ele tem que voltar. E nessa volta é envolvente para a gente. Nessa volta que ele vai voltar, ele tem que atravessar o rio de volta. Aquilo que nós chamamos de Val de Jaboque. Ele passa a família toda, passa as bagagens todas, as crianças todas, o rebanho do seu sogro, também Labão, tudo que ele conseguiu, ele vai passando adiante. Só fica ele, Deus. Quer criar uma identidade? Tenha relacionamento com Deus. Veja bem o que o verso 24 do capítulo 32 diz pra gente. Capítulo 32, o verso 4. Com isso, Jacó, 32, 24. Thank you. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Então veio um homem que lutou com ele até o amanhã. Quando o homem viu, verso 25, que não poderia vencer, tocou na sua articulação, no quadril, e Jacó se deslocou. Ou seja, tocou na coxa, tirou a força dele, agora Jacó vinha mancando. Todo mundo que tem encontros com Deus tem marca, irmãos. Tem que ter marca. A pessoa anda popozuda, né, bonitona assim, aí diz: estou cheio de Espírito Santo. Como, irmão? Ele muda a sua forma de falar. Lembra que foi denunciado? Você é Galileu, também muda a sua forma de andar. Coisas precisam ser mudadas na gente. Então quero entender, a identidade espiritual, ela muda meu comportamento, muda minha mente, muda tudo meu. Está comigo aí não? Quem está comigo diga amém. Aí ele deslocou e a guerra continuou. No verso 26, o homem diz: deixa-me ir, porque está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir enquanto não me abençoar. O que ele queria ali? A aprovação de Deus pelo erro dele. Deus falou: não vou aprovar o que é errado, não vou abençoar o que é errado.
Deus não vai destruir família para te dar alguém. Eu estou orando pela outra pessoa, mas é casada, e Deus vai destruir o matrimônio para fazer o seu. Engraçado, né? Você. Quem é você na fila do pão, bonito? Tem nem olhos verdes? Hã? As pessoas estão torcendo pelo insucesso do outro, para que o outro dê errado, para você se vangloriar. Pelo amor de Deus, dá uma olhada para esse bonito aí e fala: você é bonito. Se põe no seu lugar. Agora Jacó, ele quer o quê? Diga a bênção. O que ele está pedindo? A aprovação de Deus. Quem quer hoje a aprovação daquilo que você tem orado em Deus? Quem quer? Quem quer que Deus fale assim: meu filho, você está certo, é isso que eu quero para você, vou abençoar nos seus projetos? Quem quer? Então fale a verdade. Até então, qual é o nome dele? Diga: Jacó. Na literatura, na aplicação, é mentiroso, usurpador, aproveitador. Pessoas querem vencer, querem se dar bem com Deus, mas usurpando as pessoas, mentindo para as pessoas. Não tem como. Diga: Deus precisa da sua identidade original, não a falsificada. Quem gosta daquele canal, acho que é 583, é Aeroporto, Magri. Aqueles canais que vem, o pessoal vem com documento adulterado, vem com passaporte adulterado, fica tudo na Receita Federal, tudo lá, tudo agarrado. Falsificação de documento leva 5, 6, 7, 12 anos de prisão. Responde. Não adianta, irmão. Você pode estar bem no primeiro, vai dar um golpe em alguém, fazer um cartão de crédito clonado da identidade. O primeiro vai passar. Sabe por que o primeiro vai passar? Porque Satanás está impulsionando para você continuar ainda no fundo do poço. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Se você está fazendo alguma coisa errada, meu irmão, pare hoje, porque hoje chegou a hora de você parar. Olha a misericórdia de Deus, mandando você parar hoje, porque o próximo é o fundo do poço. Está comigo aí? E ele disse assim, no verso de número 27, por favor: qual é o seu nome? O anjo falou. Essa tipologia aqui, todas elas se aplicam à pessoa de Jesus Cristo. Tá legal? Então ele diz: qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó respondeu. Até porque filho do homem é uma tipologia que o Ezequiel usa para distinguir a profecia de Cristo. Então esse homem literalmente é Cristo. Qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó respondeu. Jacó respondeu ele. O homem disse: o seu nome? Qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele, ok? O homem disse: seu nome não será mais, e de agora em diante se chamará o quê? Pois você lutou com Deus e com o homem e prevaleceu. Sabe o que diz Israel, irmão? Príncipe de Deus, guerreiro de Deus, soldado de Deus. Agora pergunta para mim: por que Deus não é onisciente, onipresente, onipotente? Por que devo perguntar meu nome se ele sabe? Já viu aquelas coisas que chega para o seu filho? Quem é pai aqui? Quem é pai aqui? Levanta a mão. Quem toma conta de alguém? Quem é discipulador de alguém? Etc. Quem toma conta de sua vida? Você vai perguntar para a pessoa assim: ei, me fala a verdade, você estava lá? Ela: não. Você fala: vou perguntar mais uma vez. A hora que irrita é quando a gente fala 10 vezes a mesma coisa. Pela 9ª vez eu vou perguntar a você. Pela 1000ª vez eu vou perguntar. Por que o anjo pergunta qual o seu nome? Como é que ele saiu de casa dizendo que era quem? Ele disse que era quem? Ele falou para o seu pai que ele era quem? O pai perguntou: quem é, Jacó ou Esaú? Ele falou quem? Você pode mentir para as pessoas, para os seus pais, mas diante de Deus a tua máscara tem que cair. Aí na volta, no regresso dele, o anjo pergunta, o próprio Senhor pergunta para ele: qual o teu nome? Ele falou assim: aprendi a lição. Menti uma vez só, porque a mentira arrega suas consequências. Errar uma vez só. Na hora que o homem para ele, ele fala assim: quero a bênção. Ele diz: então me fala a verdade, quem é você? Ele fala, literalmente: eu saí com Esaú, mas eu sou Jacó. O que ele está dizendo? Eu menti, eu errei, eu caí, eu me prostituí, eu bebi, eu masturbei, eu olhei o filme que não devia, eu falei o que não devia, eu ouvi o que não devia. Ele falou todo nível de verdade. Quem quer ser abençoado? Fale as mentiras para Deus, seja verdadeiro. Fala as mentiras que você criou, os fake news que você criou, seja verdadeiro. Mas eu vou falar, você não teve coragem de fazer? Tenha coragem de falar. Aí na hora que ele quer voltar agora, por que ele quer voltar? Presta atenção, eu trouxe uma questão de idade. Ele saiu de casa com 77 anos. Agora ele está
Ele saiu agora ele está com 97 anos, 20 anos depois. Ou seja, quando ele mentiu na casa dos seus pais, ir para a casa do seu tio para casar com Raquel, ele saiu com 77 anos de idade. Agora ele está voltando com 97 anos de idade. O cara sustentou uma mentira dizendo que era verdade durante 20 anos. Mas agora chegou o Val de Jaboque. O que significa o Val de Jaboque? Lugar da decisão. Não dá para ficar com as oscilações de Pedro, meu irmão. Ou é ou não é. 3.000 almas estão te esperando. Vidas estão te esperando na frente. Esse velho homem, essa velha natureza precisa morrer hoje de uma vez por todas. Olha para esse jovem lindo, fala: seu lindo, coisa linda de Jesus, diamante do eterno, joia preciosa, coisa valiosa. Eu vou te dizer uma coisa: o que Deus tem para a tua vida, você precisa hoje ter identidade no mundo espiritual, porque olhos não viram, ouvido não ouviu. Tem coisas grandes no ramo do empresariado, no ramo da família, da saúde. Deus vai te entregar coisas grandes nessa travessia de Jaboque. Eu vou perguntar: qual é o seu nome? Você vai me dizer: eu sou Jacó. Porque se você continuar dizendo que é Esaú, o que era teu vai ser entregue para outro. Levanta a mãozinha lá em cima e diga: eu sou Jacó. Aqueles que erraram muito ou estão errando muito, diga: sou Jacozão. Confessa, irmão, oportunidade hoje. Levanta a mão lá em cima, vai. Dá uma moral para quem está do seu lado, senão ele vai falar assim: estou sozinho me expondo aqui. Então levanta a mão só para dar uma ajudinha. Eu sei que você também é Jacozão. Diga assim: eu sou Jacozão. Minto com maior facilidade. Desejo o que não é meu. Quero me dar bem em cima do infortúnio do outro. Tenho um desejo de crescer. Não importa o preço que vai ser pago. Irmãos, a Bíblia diz que quem se apressa para enriquecer não ficará impune. 20 anos depois o cara volta. E nesse Val de Jaboque, o anjo para ele e fala assim: para passar para o outro lado do rio. Outro lado do rio significa outro nível. Quem quer viver outro nível com Deus? Meu Deus, você que não levantou a mão vai ficar nessa miséria aí. Quem quer viver outro nível com Deus, por favor, baixa a mão. Levanta a mão, baixa a mão, levanta a mão. Levanta as duas, abaixa uma só. Abaixa as duas, levanta as duas. Vivo, morto. Quem quer viver uma vida com Deus, outro nível? Você imagina tudo que você está vivendo. Hoje, quem não está vivendo o que deveria viver, o que queria viver? Quem não está vivendo? Quem acha que precisa de coisas maiores? Por exemplo, salário não está dando, né? O nível espiritual não está dando, precisa de mais profundidade, mais entendimento, precisa de mais clareza, né? A vida sentimental, como foi pregado aqui, está de mal a pior. Qual o nível seu? Qual o nível espiritual? Qual o nível familiar? Qual o nível de saúde? Você precisa aumentar o seu nível hoje? Tem um Val de Jaboque hoje nesse altar. Eu vos convido a você chegar aqui agora e dizer para Deus: Senhor, olha o que eu fiz. O anjo está aqui, não está? Você quer passar para outro nível, não quer? Cadê os engraçadinhos? Quer passar para outro nível? Quer ou não quer passar para outro nível? Não, não vem forçado porque alguém falou vamos, senão não vou. Não, vamos. Vem você. Quer outro nível? Quer passar para outro lado? Então sai do seu lugar pisando dizendo assim: eu sou Jacó. Não, tem que falar. Diga assim: eu sou Jacó. Diga aqui: eu sou Jacó. Não, não pare de falar não. Vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. Cadê? Eu sou Jacó, sou Jacó, sou Jacó, sou Jacó. Vai lá, eu sou Jacó. Quero ouvir isso pelo menos 50 vezes. Vamos lá. Não, vai gritando agora. Vai gritando, pessoal. Não tem que gritar, irmãos. Jacó, vem pra cá. Você é usurpador. Não, grita aí, pelo menos 10 vezes. 10 vezes, vamos lá. Já! Deus, senti que o Esaú começou a vir aí agora. Vai continuar mentindo? O que você vê aqui na frente? Quais mentiras que você tem falado em nome da verdade? Esse dia eu andei percebendo que 1 ou 2 pessoas falaram para mim assim: eu orei a Deus, Deus me respondeu. Eu falei: Deus não respondeu. Você orou e sentiu no seu coração dizendo que era Deus, mas não era. Hoje o Senhor tem um Val de Jaboque para nós atravessarmos. E o anjo perguntou para ele: qual é o seu nome? Ele disse: sou Jacó. Aquele que confessa, ruiva e deixa, tem sempre outro nível para a vida dele. Não
quero dizer para você que você nessa casa já viveu uma pregação na quarta-feira, já teve uma ministração em célula na quinta-feira. O que nós viemos fazer aqui? Repetições, orações religiosas, ou viemos aqui identificar áreas da nossa vida e mudar de fase hoje? O seu próximo culto pode ser o melhor da sua vida. Esse sábado pode ser o sábado mais incrível da sua história. Se você colocar diante de Deus aqui hoje, literalmente: Senhor, a minha identidade é essa, agora cabe o Senhor mudar o meu destino. O que o Senhor trouxe? O Senhor trouxe a identidade original dele. Quem é você? Eu sou esse usurpador, gosto de ganhar vantagem em tudo. Ah é? Falou a verdade? Agora eu vou colocar um novo nome. Não é o nome que você quer, é o nome que eu quero. Quando Deus fala o nome, Ele fala um propósito, irmãos. Quando Deus fala o nome, Ele fala uma dinastia, Ele fala uma região, Ele fala sobre um trabalho. Se Deus vai mudar o teu nome aqui nessa noite hoje, é porque coisas Deus vai colocar para você. Esse José que foi empregado, ele chegou no Egito chamado de José. O faraó trocou o nome dele dizendo Zafenates Paneia. Sabe o que significa Zafenates Paneia? Salvador do mundo. Quando Deus muda um nome, é porque Deus está preparando você para algo maior, irmãos. Está comigo aí, não está? Para algo maior. O nome de Daniel foi mudado. Não há ninguém tão sábio como esse jovem. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois diz: vi Deus face a face, no entanto a minha vida foi poupada. Quem quer ver Deus aqui nessa noite hoje? Amém, irmãos? Não sei qual é o nível do seu envolvimento que você teve aqui de entendimento da área sentimental e agora da área espiritual, mas você está diante da noite que pode dar um start na sua vida. Você pode apertar um botão agora de resetar e voltar à sua origem e dizer: Deus, eu sou isso mesmo, mas eu estou contando agora com a sua misericórdia. Muda, Senhor, transforma minhas lágrimas agora em alegria. Muda o meu planto, Senhor. Muda as minhas vestes, muda o meu falar, muda até o meu pensamento. Arranca de mim, diz a tua palavra, que o desejo de adorar vem do Senhor. Então me dá esse desejo. Eu quero anular hoje toda vontade mundana, toda vontade carnal, todo pensamento infrutífero. Eu quero lançar sobre a terra hoje, porque eu sei que do céu vem a bênção do Senhor. Eu sei que essa noite hoje o anjo do Senhor está me abençoando, e eu vou passar nesse val de Jaboque com o nome mudado, com uma identidade resgatada, e o melhor do Senhor vai estar sobre a minha vida. Peniel, meu irmão, você está em Peniel. Cadê as lágrimas? Sem tua graça, o que seria